Em 21 de outubro de 2012, Flávia estava em casa em Portão, no Rio Grande do Sul. Os seus pais, Beatriz e Delmar, de 77 e 82 anos, respectivamente, estavam naquela fase gostosa de curtir a aposentadoria e viajar pelo Brasil. O casal tinha saído no dia anterior rumo a Aparecida, no interior de São Paulo, para visitar o santuário, que é por sinal o maior santuário católico da América Latina e um dos maiores do mundo. Beatriz encarregou Flávia de regar suas flores, que ela sempre cuidou com muito esmero na horta de sua casa. Como mãe e filha eram praticamente vizinhas, Flávia aceitou a responsabilidade com muito carinho. Ver os pais felizes, realizando sonhos, era tudo o que aquela filha queria. Porém, aquela noite de outubro inundou a vida da família Wink com uma angústia que chegou para ficar. O telefone de Flávia tocou à noite. E ao atender, ela escutou a voz trêmula de seu pai do outro lado da linha. Já naquele momento, Flávia teve certeza de que algo muito grave havia acontecido à sua mãe. O primeiro pensamento foi de que Beatriz tivesse falecido, mas de acordo com Flávia, o que escutou foi ainda pior. A mãe havia evaporado feito fumaça no meio de 157 mil pessoas. Esse é o episódio 198 do Café com Crime, o mistério de Aparecida, o que aconteceu com Beatriz Wink. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar sobre um caso bem diferente. É raro encontrar por aqui a história de uma idosa, talvez porque as protagonistas do True Crime geralmente são pessoas mais jovens, em sua maioria mulheres ou até mesmo crianças. Mas tem algo sobre contar a história de um idoso que me pegou diferente. E essa história, infelizmente, ela tem começo e meio, mas não tem fim. Beatriz Wink, de 77 anos, foi viajar com o esposo para o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, e desapareceu. Em questão de segundos, em uma rua movimentada, ela pareceu ter evaporado. 14 anos depois, a família Wink ainda busca respostas. O que aconteceu e onde está Beatriz? Vamos contar aqui todos os detalhes do caso. Essa história foi uma sugestão dos ouvintes Amai_Vus, Ellen Chaves e Cristiane Milk. Obrigada por enviar a sua indicação de caso. Antes de ir para o caso em si, não deixe de seguir a gente aí na plataforma onde você está escutando. Ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe sua avaliação também. Parece pouco, mas para Dona Café aqui e toda a equipe, isso é tudo. E se você gosta muito dos nossos episódios aqui no Café com Crime, saiba que você pode escutar ainda mais casos com a gente. Todo mês eu lanço um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Para ter acesso, basta apoiar pela Apoia-se ou Orelo. Eu vou deixar o link aqui das nossas campanhas de apoio na descrição deste episódio. E aí, assim que você apoia, você já ganha acesso imediato aos mais de 50 episódios exclusivos para apoiadores. Além, claro, de entrar para o nosso grupo de crimezeiros do WhatsApp. E tem outros benefícios que você pode também dar uma olhadinha nas nossas plataformas de apoio e conferir lá o que mais você pode receber aqui do Café com Crime. Super obrigada a todos os apoiadores, de verdade, vocês fazem esse podcast existir. E para fechar essa introdução, você já conhece a lojinha do Café com Crime? Lá você encontra canecas, camisetas e bolsas do podcast. No site umapenca.com/café com crime, você pode conhecer os nossos produtinhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também. E lembrando que esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fone de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Beatriz Johanna von Hohendorf-Wink nasceu em 24 de junho de 1935. A garota gaúcha, de olhos azuis e pele branca, vinha de uma família alemã, e foi natural que, além de saber falar português, ela também se comunicasse em alemão.
Ela cresceu para se tornar uma jovem de 1,65 m de altura, bem religiosa e cheia de talentos. Vivia rodeada de rolos de lãs e linhas com as quais confeccionava peças de tricô e crochê. Também era uma ótima cozinheira e gostava de jardinagem. Viajar não ficava muito atrás em sua lista de hobbies. Com grandes sonhos para a vida, o seu caminho se cruzou com a de Delmar Wink nos anos 50, isso lá na cidade de Portão, um município localizado a cerca de 50 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul. E para a sorte dela, e dele também, os dois compartilhavam muitos desses sonhos. Delmar, também descendente de alemão e dono da mesma fé de Beatriz, logo se viu atraído pela jovem e logo lançou o convite para ir ao cinema. Ela aceitou. E a mãe dela também. É que sendo de uma família religiosa bem tradicional, lá nos anos 50, todo o namoro era fiscalizado pela mãe de Beatriz, que acompanhava a cada passeio e cada saída da filha com o novo namorado. Naquele início, Beatriz já sentia no coração que havia nascido para ser esposa e mãe dedicada, educada sob os preceitos da Igreja Católica e orientada pela família desde muito nova para que se tornasse uma mulher de fibra e dona de casa exemplar. Esse dia chegou quando Beatriz tinha 21 anos. Em maio de 1956, Beatriz e Delmar se casaram com a bênção dos pais, dando início ali a uma parceria bem-sucedida, uma união que atravessaria as décadas seguintes. Os filhos não demoraram a chegar. O primeiro a ser recebido pela família foi o João Carlos, e pouco tempo depois vieram as meninas, a Flávia, a Vera e a Ivone, todos criados com aquele amor e carinho que só a dona Beatriz sabia dar. Enquanto o seu Delmar saía todas as manhãs para o trabalho, era ela quem passava os dias administrando os afazeres da casa e cuidando para que nada faltasse para as crianças. E foi nesse ambiente de união e respeito que as 4 crianças cresceram, depois se casaram e formaram as suas próprias famílias. Mas com o passar do tempo, os laços desses filhos com os seus pais só se fortaleceram. João Carlos, o primogênito, se mudou para a cidade vizinha de São Leopoldo, mas a distância entre os municípios era tão curta que bastava uma viagem rápida de 15 minutos para ele estar sentado de volta no sofá da sala dos pais. Já para Flávia, que morava a apenas alguns metros da casa de Beatriz e Delmar, o contato era ainda mais fácil. Da casa dela era possível sentir o perfume irresistível da comidinha da mãe, e aquele era o sinal para dar uma passadinha despretensiosa lá na casa da mãe, dar um beijinho na dona Beatriz e, claro, garantir aquele carinho em forma de comida. Era no confortável sobrado onde Beatriz e Delmar viviam em Portão que boa parte da vida em família acontecia. Os almoços regados a boa conversa e muitas risadas, as festas de Natal e aniversário dos filhos e netos, tudo o que remetia à comemoração passava pelas zelosas mãos de Beatriz. No auge dos seus 77 anos, ela tinha energia de sobra para assumir a organização de todos os eventos, viu? O que ela gostava mesmo era ver a casa cheia, com o barulho e aquela bagunça boa que só reuniões de família são capazes de proporcionar. E se não tinha motivos para reunir os filhos, Beatriz conseguia atrair o pessoal na rotina dos encontros de domingo. Ao lado de Delmar, cultivava uma pequena horta nos fundos do quintal para consumo próprio e era de lá que colhia os temperos que davam um toque todo especial à comida que ela preparava com todo carinho. E pense em uma cozinheira de mão cheia. Descendente de alemães, Beatriz passava seus dias preparando um chucrute que era sua especialidade, além de assado de porco, batatas no vapor e uma massa caseira que era de comer rezando. Hoje em dia tá na moda as pessoas dizerem: "Ai, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade", ou "eu demonstro afeto com palavras de afirmação". Certeza que vocês já ouviram sobre as linguagens do amor por aí. E se Dona Beatriz conhecesse essa onda da internet, com certeza diria sem pestanejar que a sua linguagem do amor eram atos de serviços, porque para ela, amar era sinônimo de cuidar, de alimentar e garantir que todo mundo estivesse feliz e de barriga cheia. Isso me lembra muito a minha própria avó, e até a minha mãe também tem bem esse perfil. Com o passar do tempo, vendo que os filhos estavam bem criados, estáveis, os netos saudáveis e tudo mais, Delmar e Beatriz tiveram finalmente aquela sensação de dever cumprido. Com ela veio também a liberdade.
Apesar de ainda apreciarem muitos momentos com os filhos e netos, o casal aposentado resolveu se dedicar um pouquinho mais a eles mesmos e os seus sonhos de quando eram jovens, viajar e curtir a vida juntos. Eles começaram a fazer pequenas viagens em grupos que duravam entre 1 semana e 10 dias. Esses grupos eram geralmente formados por pessoas que frequentavam a mesma paróquia que o casal. O local ficava a apenas poucos metros de onde moravam. Era tão perto que o som dos sinos era ouvido do quintal onde o casal cultivava a sua horta. E eles não faltavam às missas, tá? Estavam presentes nas celebrações, participavam da comunidade e viviam aquela fé bonita, sincera, que guiava cada decisão da família. Para Beatriz, a sua religião era mais que um refúgio. Era uma forma de agradecer por todas as bênçãos recebidas durante sua vida, o casamento feliz e a saúde dos filhos e dos netos. E foi justamente combinando essa devoção com o prazer pelas viagens que, em outubro de 2012, Beatriz e Delmar organizaram uma viagem bastante especial. O grupo de amigos que frequentavam a paróquia combinaram de deixar Portão rumo a Aparecida, no interior de São Paulo, para visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É o maior santuário católico da América Latina e um dos maiores do mundo. Depois, o grupo seguiria para Olambra, a cidade das flores, também no interior de São Paulo, e encerraria a viagem em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, nas águas termais relaxantes. Eles deixariam Portão no dia 20 de outubro, percorreriam essas 3 cidades e retornariam no dia 27 de outubro, ou seja, uma semana depois. Beatriz estava bastante empolgada para o passeio, principalmente para a visita à Aparecida. Aquela era a segunda viagem do casal ao santuário, e o mês de outubro foi o escolhido pelos fiéis por ser um mês especial, já que o dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Mesmo que a data em que missas e procissões especiais fossem realizadas ao longo do dia já tivesse passado, o fluxo de fiéis era bastante alto durante o mês inteiro, até porque nem todos conseguem se organizar para visitar a cidade no dia 12 em si. E também porque muita gente escolhe datas diferentes para pagar suas promessas e também evitar a loucura que é Aparecidas nestes dias. Porque, sério, gente, a cidade fica borbulhando de gente. Os dias que antecederam a viagem foram reservados para que Beatriz iniciasse um acompanhamento para tratar uma arritmia cardíaca, uma situação incômoda e que exigia um acompanhamento rigoroso. As medicações precisavam ser ajustadas para que ela pudesse encarar uma viagem longa de ônibus sem nenhuma intercorrência. Além disso, ela também estava enfrentando pequenos lapsos de memória, algo que a família acredita à idade, já que não houve mudanças bruscas em seu comportamento ou rotina. Porém, a família afirmou que ela não sofria do mal de Alzheimer ou demência. Ela era uma vovozinha saudável, lúcida e totalmente capaz de viver a sua vida de forma livre e plena. Sabe como é, né? Quem não teve uma avó que confundia o nome de todos os netos até acertar o seu? A minha, com certeza. Mesmo não tendo nenhum diagnóstico de mal de Alzheimer ou tal nesse sentido, os devidos cuidados foram tomados quando a família percebeu esses lapsos de memória. Uma caderneta com os números de telefone e endereços dos familiares foi colocado dentro da bolsa de Beatriz. Um cuidado a mais que poderia auxiliar a idosa em caso de desorientação, especialmente em uma viagem longe de casa. Eu achei bem prudente e necessário esse cuidado que a família teve. A minha avó, quando também estava lá nos seus 70, 80 anos, ela tinha esses mesmos lapsos. Aliás, todos os filhos dela têm o nome começando com a letra M. E ela sempre errava e chamava um, chamava outro, até falar merda, porque era com M também e entrava ali no meio. Ai, gente, saudades da minha vozinha, sério. Ela morou no mesmo bairro por mais de 50 anos. E mesmo assim, com esses lapsos de memória que ela começou a ter, às vezes ao sair para ir no mercado, que era logo ali, ela se perdia pela rua, sem saber como voltar. Sorte nossa que todo mundo no bairro a conhecia e a conduzia para casa em segurança. Mas é um momento bem delicado e sensível para qualquer família, né? Você fica entre a liberdade e a segurança do seu idoso, porque eles ainda estão, assim, fisicamente saudáveis, os lapsos vêm de vez em quando, eles estão bem. Só que às vezes, num momento que eles não ficam bem, às vezes eles não estão em casa, estão em algum perigo, né? Você não sabe.
Mas é assim, é uma luta entre respeitar as vontades do idoso e ser o auxílio que ele realmente precisa, né? E a família de Beatriz estava bem no comecinho desse processo, mas já tomando aí todos os cuidados necessários. Com os remédios regulados, as receitas guardadas e a caderneta a postos, a dona Beatriz estava pronta para partir com o marido e amigos rumo a mais uma aventura, mas não antes de orientar a filha Flávia nos cuidados com seu outro grande xodó, as suas flores. Beatriz deixou instruções minuciosas de como o jardim deveria ser tratado para que suas plantinhas não estivessem murchas quando ela retornasse para casa. Flávia, que já estava até acostumada a dar esse suporte durante as escapadas da mãe ao lado de Delmar, até estranhou o excesso de recomendações. Rindo, ela chegou a brincar com a mãe, que daquela forma, parecia até que ela ficaria uns 2 meses longe de casa. Uma brincadeira carinhosa da filha, que, inadvertidamente, tomou a forma de um presságio. O dia 20 de outubro de 2012 começou bastante cedo para Beatriz e Delmar. Às 6 da manhã, o casal já estava devidamente acomodado dentro do ônibus que os levaria à Aparecida para aproveitarem a cidade, assistirem às missas e agradecerem pelas graças alcançadas. O trajeto era longo. 1.300 quilômetros separavam um Portão, no Rio Grande do Sul, de Aparecida, no interior de São Paulo. Foram mais de 16 horas de viagem. Beatriz e Delmar aproveitaram para dormir, conversar e interagir com os amigos que fariam parte daquela experiência tão aguardada por eles. Descontando as paradas para esticar as pernas e se alimentarem, o grupo chegou à Aparecida por volta de meia-noite e foi direto para o Hotel Catedral, localizado em frente ao Santuário Nacional e com uma vista, assim, privilegiada do principal cenário do complexo. Animados, mas bastante cansados, Beatriz e Delmar observaram a basílica antes de se arrumarem para descansar. Afinal, eles precisavam acordar cedo para assistir à missa e curtir o passeio no dia seguinte. O dia 21 de outubro amanheceu ensolarado em Aparecida e Delmar e Beatriz não perderam tempo. Na manhã daquele domingo, eles se encontraram com alguns amigos e partiram rumo ao santuário para pegar uma das missas programadas e aproveitar o restante do dia para passear pela basílica. Diferentemente das outras viagens, em que pouco conversava, naquele domingo, Beatriz estava falante. Ela perguntou a idade da companheira de viagem, Lorena Cunha, que tinha 73 anos, e as duas conversaram sobre a outra vez em que haviam estado ali no santuário. Era uma experiência muito única, muito especial estar ali. O santuário estava abarrotado de gente. Cerca de 157 mil pessoas circulavam pelo local para acompanhar a programação, acompanhar as celebrações, fazer suas orações e pagar as suas promessas. Muitos deles, que na verdade eu diria a maioria das pessoas, meio que transitavam ali entre o mar de gente sem olhar para o lado, sem desviar o foco das pessoas que os acompanhavam. Ninguém estava muito preocupado com que rosto estava fazendo parte daquela multidão, sabe? A manhã foi bastante agitada. Já cansados, Beatriz e Delmar decidiram parar para almoçar com a amiga e comadre Elcira Colette, que, depois da refeição, decidiu voltar para o hotel para descansar as pernas. Elcira chegou a chamar o casal para que pudessem tirar uma soneca depois do almoço também, mas Beatriz, que tinha energia de sobra, ela disse que eles ficariam pelo santuário para comprar algumas lembrancinhas para a família. A comadre então se despediu e seguiu sozinha para o Hotel Catedral. Por volta das 3h30 da tarde, quando os termômetros marcavam cerca de 30 graus, Delmar e Beatriz ainda estavam batendo perna pelo santuário. Foi então que eles chegaram em uma loja de velas e produtos religiosos que chamou a atenção deles. Era o lugar ideal para as comprinhas planejadas. Eles entraram na loja, escolheram as lembrancinhas, pegaram também 3 DVDs e se dirigiram ao caixa para efetuar o pagamento. Aparentando cansaço, Beatriz avisou a Delmar que não estava aguentando o calor no local e que esperaria do lado de fora da loja. O aposentado não viu qualquer problema na proposta da esposa, até porque de onde ele estava, ali na fila do caixa, ele tinha uma visão privilegiada da entrada da loja.
Enquanto aguardava o marido, Beatriz encontrou com Lorena Cunha, uma de suas companheiras de viagem. A Lorena estava ali na loja também, né? E as duas ali se esbarraram, mas Beatriz disse algo estranho. Ela afirmou para Lorena que tinha se perdido de Delmar, que ela estava muito cansada e que iria para casa. Lorena até estranhou essa afirmação, mas ao que tudo indica, ela não deu muita atenção assim para a colega, seguiu seu caminho, sem olhar para trás. Beatriz permaneceu paradinha na porta da loja, de onde Delmar ainda a enxergava. A fila era grande, Delmar se lembra bem e contou. Aquilo lá estava sempre lotado, a fila era enorme, então quando chegou a minha vez, olhei e ainda a vi me esperando de braços cruzados. Fiz o pagamento com o meu cartão, peguei a sacola e quando saí da fila, ela já não estava mais lá. Foi uma transação rápida, de poucos minutos, entre ver a esposa o aguardando, pegar o cartão, dar para a caixa e voltar a atenção à porta novamente. Foi nesse curto espaço de tempo que Dona Beatriz, de 77 anos, desapareceu. Rodando em volta ali do próprio eixo, Delmar procurou pela esposa no meio da multidão, mas seus olhos não encontravam ninguém com as características de sua amada. Beatriz era uma senhora de estatura mediana, cabelos bem brancos, olhos azuis e pele branca. Características comuns que dificultavam ainda mais a identificação naquele mar de gente. Delmar, que tinha 82 anos naquela época, deixou todo o cansaço daquele dia exaustivo de lado e se pôs a procurar pela mulher. Talvez Beatriz tivesse buscado por uma sombra para se recompor daquele calor que estava sentindo, mas ele não a encontrou nas proximidades da loja de onde eles estavam. Ele achou tudo aquilo muito estranho, já que sabia que a esposa nem mesmo ia ao banheiro sem o avisar, principalmente em viagens em grupo. Ele duvidava que Beatriz teria saído por aí, andando por livre e espontânea vontade e consciência, sem o avisar. Foi então que ele teve a ideia de procurar ajuda no ponto de encontro do santuário. Ao explicar a situação, Delmar foi acolhido e acalmado pelos funcionários de plantão. Para os atendentes, aquela era uma cena até que comum. Eles explicaram que em fins de semana de grande movimento, como aquele, o setor chegava a registrar cerca de 400 ocorrências de familiares perdidos. Eram casos que, na enorme maioria das vezes, se resolviam rapidamente, bastando um anúncio no sistema de som para que as pessoas se reencontrassem. O Delmar passou então todos os dados da esposa e o seu nome foi anunciado 1, 2, 3 vezes. Senhora Beatriz Joana von Hohendorf-Wink, o seu esposo Delmar Wink, a aguarda no ponto de encontro do santuário. Mas não houve resposta. Desesperado com a falta de notícias, Delmar deixou o ponto de encontro e foi até o Hotel Catedral, na esperança de que a esposa tivesse voltado para o quarto. Mas Beatriz não estava lá. Ele voltou ao santuário outra vez e a procurou por todo o complexo. A essa altura, a comadre Elcira, que tinha ido tirar uma soneca, voltou para o santuário e se deparou com o Delmar, desesperado. Ele correu em direção dela e disse: Comadre, perdemos a Beatriz. E como assim, né? Perdemos a Beatriz? Foi uma informação bastante chocante, mas a Elcira não entrou em pânico e se colocou à disposição para ajudar nas buscas. De acordo com ela, na Basílica não teve um cantinho onde não procuramos. Fizemos isso 4 vezes naquele domingo. Mas não importa quantas vezes davam voltas pelo local, nenhuma pista de Beatriz aparecia. Delmar abordou inúmeros fiéis que cruzavam o seu caminho, as mesmas pessoas que circulavam pelo complexo, ligadas ali no piloto automático sem nem olhar para os lados. E é isso, né? Eles não estavam prestando atenção e não sabiam, não tinham visto nenhuma senhora andando por aí. Os que se prestavam a responder às perguntas de Delmar tinham sempre a mesma resposta. Eles não tinham visto nenhuma senhora perdida no local. Sem muitas opções, Delmar e Elcira foram até o veículo que levou o grupo de Portão para Aparecida do Norte.
Eles pensaram que talvez em um daqueles lapsos de memória que Beatriz tinha, ela pudesse ter ido até o ônibus, né, achando que encontraria o marido lá e que poderia voltar para casa. Só que ela também não estava lá. Já sem esperanças, o Delmar entrou em contato com o hotel mais uma vez para confirmar se Beatriz já havia retornado. Mas diante da negativa dos funcionários, ele acionou a polícia militar, que o encaminhou para a delegacia para registrar a ocorrência e oficializar o desaparecimento da esposa. A busca de Delmar foi tão intensa naquela primeira tarde, principalmente quando estamos falando aqui de um homem de idade, né? Tinha 82 anos, que no final daquele dia, os pés de Delmar estavam cheios de bolha. Era uma dor física intensa, mas nada comparado à angústia de não saber onde Beatriz estava. Coube a Elcira ficar com Delmar e tentar acalmá-lo. Segundo ela, o desespero do idoso era tão grande que ele não queria nem comer até encontrar a esposa. Sem saída, restou a Delmar a tarefa mais dolorosa daquele dia, a tarefa de ligar para o Rio Grande do Sul e dar a notícia aos filhos. Gente, seu coração tá disparado aí também? Imagina só, sua vozinha, sua mãe ou seu pai nessa situação? Socorro, né? Eu falei pra vocês, eu já passei por essa situação, já tive minha avó que sofria de Alzheimer e demência, se perder pela rua, mas graças a Deus, pessoas muito boas a encontraram, a trouxeram de volta pra casa, e aí vem aquele senso de culpa, né, e de responsabilidade pelo bem-estar. Eu sou a pessoa mais velha que fez de tudo por você. Pelo menos eu me senti assim com a minha avó. E eu te digo mais que nessas horas, a minha família tomou a decisão de contar com a ajuda para poder ficar de olho nela sempre que possível, sem tirar a liberdade e o bem-estar dela. Porque é aquela coisa, né? A rotina da família era uma correria sem fim, cada um fazendo o seu trabalho, com seus compromissos, com suas expectativas e tal. Não dá pra ficar em cima sempre. Aí, né, por mais que os familiares se revezem ali nos cuidados com o idoso, às vezes pesa. Pois é. Hoje eu vou fazer uma publi que é de coração, porque eu mesma utilizei os serviços e eu tô aqui pra te dizer que você não precisa carregar sozinho essa responsabilidade muito grande que é cuidar. Às vezes dá aquela culpa, aquele peso, mas tenha certeza de que quem você ama pode ser cuidado com muito carinho, muito profissionalismo e no conforto do próprio lar com a Guardiões de Vidas. Essa é uma empresa de home care em São Paulo que oferece cuidadores de idosos especializados para cuidar de quem você ama no conforto do seu lar, sem precisar de mudanças drásticas na rotina do idoso, mudanças de local, né, sair de casa e ir para uma casa de repouso. Nada disso. Tudo fica igual. O que muda é que a sua rotina fica mais leve, sabendo que você pode contar com profissionais que passaram por uma seleção rigorosa, formação contínua e que contam com supervisão nos cuidados do seu familiar. Os cuidadores da Guardiões de Vidas atuam em São Paulo, na capital, para preservar a autonomia e a dignidade do seu parente, sem tirá-lo do seu ambiente familiar. Bom demais, né? Ter essa tranquilidade. Bem, agende uma consulta com um plano personalizado e visitas conforme a sua necessidade. Você pode agendar algumas horas do seu dia que você precisa de cuidado, pode ser plantões esporádicos ou cuidados contínuos, indo aí até 24 horas, 7 dias por semana. Quem manda é você no que você precisa para a sua família. Acesse o site www.guardiõesdevidas.com.br para mais informações. E ao solicitar um orçamento, não esqueça de mencionar o nosso cupom Café com Crime para ganhar 10% de desconto no primeiro mês de assistência. Se você mora em São Paulo, na capital, e está passando por um momento onde precisa de cuidados de saúde e bem-estar para uma pessoa amada, conte com a Guardiões de Vidas. Como eu falei, essa publi veio do meu coração mesmo, pois eles cuidaram muito bem da minha vovozinha. Bom, e com isso, bora voltar pro crime? Quando o telefone tocou naquela noite e Flávia ouviu a voz trêmula de seu pai, Delmar, do outro lado da linha, ela teve certeza que algo muito grave havia acontecido à sua mãe.
O primeiro pensamento foi de que Beatriz tivesse falecido, mas de acordo com Flávia, o que escutou foi ainda pior. A mãe havia evaporado feito fumaça no meio de 157 mil pessoas. Como filho mais velho do casal, João Carlos foi quem tomou a frente da situação para auxiliar o pai, que sofria em uma cidade estranha, a mais de 1.300 quilômetros de distância. Ele sabia que Delmar estava se culpando pelo que aconteceu e se organizou ali o mais rápido possível para chegar em Aparecida o quanto antes e dar esse suporte presencial ao seu pai. Para a missão, João Carlos ainda teve ajuda de Paulo Vargas, que era genro de Beatriz e Delmar. Foi com ele que ele pegou o primeiro avião rumo a São Paulo. João e Paulo desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã do dia 22 de outubro e lá desembolsou R$500 para que um taxista rodasse mais 150 quilômetros até Aparecida para poder auxiliar o seu pai nas buscas por sua mãe. O encontro entre pai e filho foi carregado de emoção. João encontrou o pai muito nervoso, debilitado, com os pés em carne viva e o abraço que deram ali pareceu durar uma eternidade. Nos braços do filho, Delmar, um homem que não costumava demonstrar as suas fraquezas, caiu em um choro carregado de dor e culpa. Emoções que durante uma vida toda ele não soube expressar, mas agora fluía dentro dele como água. Delmar afirmaria: "Sou alemão, durão, não sei chorar, mas estou aprendendo." A partir daquele momento, João tomou a frente da situação. Ele não tirou o pai das buscas, até porque Delmar jamais aceitaria esperar parado por notícias de Beatriz, trancado em um quarto. Mas ele o tirou da linha de frente, tudo para resguardá-lo, até mesmo a sua saúde física. João Carlos, que trabalhava como técnico químico em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, ele deixou tudo para trás, com a certeza de que só voltaria para sua casa, para sua esposa e suas filhas, quando encontrasse a dona Beatriz. E por mais que a situação parecesse desesperadora, João tinha certeza de que ela não se estenderia por muito tempo. A família desconfiava de um daqueles lapsos de memória, mas Beatriz certamente não demoraria a retomar o sentido e mais, como ela estava precavida com a caderneta de contatos na sua bolsa, qualquer pessoa que a encontrasse teria a ideia de procurar documentos de identidade, e acabariam encontrando também aquela agenda. Dessa forma, o pesadelo não demoraria a passar. Essa era a esperança. A princípio, polícia e família trabalharam em conjunto para tentar localizar Beatriz. O delegado Francisco Sanini, que assumiu o caso inicialmente, montou uma pequena força-tarefa e fez uma varredura na cidade. Entrou em contato com hotéis, hospitais, abrigos, albergues e também com o Instituto Médico Legal. Mas ninguém com as características da dona Beatriz deu entrada em nenhum desses locais. A Polícia Civil, num primeiro momento, cogitava que existe a possibilidade real de que a senhora Beatriz, naquele domingo de grande visitação, possa ter entrado em um ônibus errado e ter se dirigido a qualquer local da federação. É certa a possibilidade de que ela tenha sofrido algum lapso de memória, inclusive pelos relatos de seu marido e da companheira de viagem. Afinal, para a companheira de viagem Lorena, que foi a última a falar com Beatriz antes do desaparecimento, a dona Beatriz teria dito que perdeu o marido e voltaria para casa. Será que então ela entrou num ônibus qualquer e seguiu para um rumo desconhecido, sem se lembrar de onde vinha, quem era ou para onde ia? Foi seguindo essa hipótese que os agentes policiais foram até a rodoviária de Aparecida para conversar com funcionários, taxistas, motoristas de ônibus, prestadores de serviço, quem pudesse ajudar que estivesse no local. Mas eles não tiveram nenhum retorno positivo. Ninguém tinha visto Beatriz por ali. Ela não tinha entrado em nenhum ônibus. Eles também estiveram no santuário para levantar as imagens das câmeras de segurança do local. Afinal, um complexo como aquele certamente teria todo o perímetro monitorado. Com as imagens, seria possível verificar se Beatriz deixou a porta da loja por vontade própria ou se ela foi obrigada por alguém ou atraída por alguém a sair dali, mesmo que considerassem essa uma hipótese bem rara, um pouco fantasiosa até.
Os policiais só não contavam com o fato de que a infraestrutura de um dos maiores santuários católicos do mundo apresentasse falhas tão amadoras quando o assunto era segurança. É que tanto a loja de presentes onde o sumiço aconteceu, quanto os corredores próximos ali do santuário não contavam com câmeras de segurança. Nada ali era filmado. Tá, mas e aí você pensa, mas e o monitoramento interno da basílica? Será que tem esperança? Talvez Beatriz tivesse retornado para a igreja antes de desaparecer, e qualquer pista ali seria bem-vinda. Bem, esse sistema também não deu em nada. O sistema operava com sobreposição de imagens em um curto espaço de tempo. Ou seja, gravou algo hoje, pouco tempo depois o arquivo era substituído pela nova minutagem, nova imagem gravada ali ao vivo. E assim, a vida seguia, sem que as imagens realmente ficassem disponíveis um dia depois. Essa falha colocou toda a base da investigação a perder, pois sem as imagens da idosa e sem testemunhas oculares, ficou impossível traçar os últimos passos de Beatriz. Era uma investigação impossível, já que não existia a possibilidade de identificar as rotas de saída que Beatriz pudesse ter acessado no dia de seu desaparecimento. A esperança diminuía, mas continuava forte o suficiente para servir de combustível para a família Wink. Ainda assim um pouco perdidos no que diz respeito às atitudes que precisavam ser tomadas, a primeira ação efetiva de João e Paulo, o filho e o genro de Beatriz, foi imprimir 3.000 panfletos para distribuir entre os romeiros do santuário. Eles percorreram todo o complexo com um bloco de cartazes impressos com os dizeres "Procura-se" e uma foto de Beatriz que ocupava boa parte daquela folha A4 e também, claro, os números de contato da família. O problema é que os dias foram passando sem que nenhuma notícia de Beatriz chegasse, e aquela certeza de que em breve João voltaria para casa ao lado dos pais começava a ceder espaço para a angústia. Sem qualquer retorno positivo, João imprimiu mais 23.000 cartazes e ele abandonou o perímetro do santuário para percorrer também as ruas de Aparecida. Ele ia aos comércios, batia palmas nas casas e sempre que era atendido, entregava um cartaz, explicava a situação e implorava por informações que pudessem levar a sua mãe. Qualquer lembrança que não fizesse sentido para aquelas pessoas poderia ser uma peça para completar o quebra-cabeças do desaparecimento de Beatriz. A pergunta que não calava era por que ninguém tinha ligado ainda com informações de Dona Beatriz. Afinal, ela tinha a caderneta na bolsa com os contatos de seus familiares. E foi aí que entrou uma teoria de Delmar sobre o que teria acontecido com Beatriz. Ela estava esperando enquanto fiz a minha compra, ou saiu caminhando, ou alguém passou por ela e arrancou a bolsa, e naquele momento ela deve ter perdido um pouco a memória. Sem documento? Sem memória? Como vai se achar? Se sentiu perdida, deve ter saído a caminhar. Olhei para tudo o que foi lado e não mais a vi. Já estava avançando a noite, se preparava um temporal, e ali ela se perdeu. Fazia sentido, né? Aqueles criminosos roubando uma bolsa, assaltando ali uma idosa, não imaginaram que assaltar a bolsa de uma mulher de idade resultaria no desaparecimento daquela pessoa, daquela mãe, daquela avó, e numa angústia sem igual para a família Wink. Talvez aqueles criminosos queriam só a bolsa, o dinheiro, mas ao arrancá-la do ombro de Beatriz, tiraram dela a única forma que poderia ter de encontrar a família novamente. Essa era a teoria da família, que para mim pode até fazer um certo sentido. E por isso, fazia muito sentido também reforçar as buscas ali por Aparecida mesmo, já que Beatriz sumiu em segundos e não poderia ter ido tão longe caminhando sem rumo, no meio de um temporal. Mas enquanto João, Paulo e seu Delmar iniciavam essa busca de formiguinha pelas ruas de Aparecida, uma cena dolorosa acontecia nos bastidores. O ônibus da excursão que havia trazido o casal de Portão até o santuário estava de malas prontas para ir embora.
O cronograma da viagem previa que, depois de Aparecida, o grupo de idosos ainda seguiria para Olambra, a cidade das Flores, e depois para Poços de Caldas, em Minas Gerais. E eles não pararam o cronograma. Foi exatamente isso o que aconteceu. O ônibus seguiu viagem com o restante do grupo, deixando Delmar e João para trás, e só retornou para a cidade de Portão no dia 27 de outubro, uma semana depois do sumiço de Beatriz. Retornaram sem Beatriz, sem Delmar, sem João. Para o marido e o filho da desaparecida, restou continuar buscando. E olha que eles não pouparam as pernas. Como uma das teorias mais populares da época era de que Beatriz pudesse ter entrado em um ônibus errado e parado em qualquer cidade do país, João passou a visitar as cidades mais próximas na esperança de encontrar a mãe. Ele foi para Guaratinguetá, São José dos Campos, Roseira, Lorena, Campos do Jordão, mas ele sempre retornava para Aparecida sem nenhuma novidade. Pouco a pouco, os dias foram passando e o padre Darcy José Nicioli, o reitor do santuário, se viu obrigado a emitir uma nota sobre o desaparecimento da idosa, tamanha foi a repercussão do caso. Darcy explicou que designou uma equipe para acolher a família de Beatriz e que, apesar de desencontros serem comuns, casos de desaparecimento na Basílica não costumavam durar tanto tempo. Apesar do que o padre dizia na nota, os fatos contavam uma história bem diferente. Os desaparecimentos na Basílica eram mais comuns do que ele gostaria de admitir. No dia 30 de setembro daquele mesmo ano, o aposentado Cícero Luiz França, de 68 anos, desapareceu durante uma visita ao santuário. Ele tinha deixado a sua família no ônibus da excursão para ir procurar um bebedouro ali pelo complexo. Cícero, que era de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, era esquizofrênico, tinha diabetes e pressão alta, situação que logo acendeu o alerta na família e companheiros de viagem, que o procuraram durante todo o dia. Mesmo com o registro da ocorrência, a polícia também não pôde fazer muito pela família, que passou a receber ajuda de vizinhos para organizar viagens e realizar buscas por conta própria. A última notícia que encontramos sobre o Cícero é de julho de 2013, 10 meses após o desaparecimento dele. Essa notícia informa que até aquela data, Cícero não havia sido localizado. Ao contrário do que o padre Darcy afirmou, eu considero 10 meses bastante tempo de desaparecimento, não é mesmo? Enfim, com o passar do tempo no caso Beatriz Wink, a linha investigativa que se desenhava para os policiais continuava sendo de que não havia indícios de crime. Para as autoridades, era muito improvável que Dona Beatriz tivesse sido sequestrada ou extorquida, porque até, ninguém tinha entrado em contato com a família para pedir um resgate. E a Dona Beatriz também não tinha acesso às contas bancárias sem o marido. A principal hipótese era a de que Beatriz simplesmente havia se perdido em Aparecida, sob circunstâncias que até aquele momento ninguém era capaz de explicar. Como que uma idosa some em questão de segundos sem ninguém a ver? Delmar estava de olho nela na porta da loja. Foi ele se virar e passar o cartão no caixa que, Beatriz sumiu. E nem uma busca extensiva nos próximos minutos foi capaz de a encontrar. Era um perímetro tão cercano, como que ela não foi encontrada ali? É um caso muito estranho, né? Realmente difícil de explicar ou encontrar sentido. Enquanto Delmar e João não cediam espaço para a desistência ou a falta de esperança nas buscas em Aparecida e região, lá de volta em casa, em Portão, impotentes diante do desaparecimento, um outro grupo de vizinhos e amigos se reuniam para fazer novenas e rezar terços pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que Beatriz fosse encontrada. Era um carinho à distância, mas um apoio importante para quem estava longe de casa, procurando por Beatriz. No dia 28 de outubro, a possibilidade de que Beatriz tivesse embarcado em um dos ônibus de romeiros estacionados no santuário era praticamente nula. Isso porque havia um controle dos passageiros e, como era um mês de comemorações, a maioria deles estava com a sua capacidade esgotada.
Isso tornava impossível que algum passageiro viajasse ali, de penetra, sentado no corredor do ônibus, principalmente se esse passageiro fosse uma senhora idosa. A notícia do desaparecimento de Beatriz ganhou fôlego e ganhou uma matéria de 5 minutos no Fantástico, da Rede Globo, uma das maiores vitrines televisivas para uma situação como essa. A atenção era exatamente o que a família precisava, pois quanto mais pessoas vissem a foto de Dona Beatriz, maior era a possibilidade de um reencontro. Porém, com a exposição, começaram também os telefonemas e pistas falsas. Aquela chuva de pistas sem fundamento que levavam os familiares a criarem esperanças que jamais se concretizariam. Algumas pessoas, é claro, até tinham boas intenções e se viam alguém com as características semelhantes às da Beatriz, entravam em contato para avisar. Informações desse tipo davam conta de que Dona Beatriz havia sido vista na periferia de Aparecida, ao lado de uma mulher mais jovem. Outras pistas levavam a família a rodar feito barata tonta pelas cidades próximas, e em Portão, o telefone da família não parava de tocar. João ia sempre conferir, sempre, gente, não tinha pista que ele não fosse realmente olhar. Mais tarde, ele também criou o site ondeestadonabeatriz.com.br, onde ele postava fotos dessas idosas que diziam ser a Dona Beatriz, e ele ia averiguar se realmente era ela ou não, né? E aí, junto com essa foto que ele postava das idosas, ele postava uma explicação de por que aquela pessoa não era a Beatriz. Tem ali uma que eu juro, gente, eu achei tão parecida, eu bati o olho e falei, meu Deus, é ela. Mas o João, ele explica na legenda. Infelizmente não é ela, por traços que não mudam com o tempo, de formação óssea. O formato da testa difere em tamanho e formato. O rosto oval, o rosto quadrado, nariz fino, nariz grosso na parte inferior, cor dos olhos e cor da pele diferente. Mesmo bronzeada, uma pele alva não adquire esse tom. Os familiares estavam fazendo de tudo. O João estava indo conferir cada pista, cada foto, cada imagem. Mas eles estavam já se sentindo perdidos. Porque com a polícia levando o caso para o lado do desaparecimento sem a ocorrência de um crime, isso limitava bastante a ação dos agentes. Não havia muito a ser feito, a não ser colocar o rosto de Beatriz no banco de dados de desaparecidos. Com isso, a família Wink precisou respirar e reorganizar os próximos passos sozinhos. Ficou decidido, então, que todos que se apresentassem para ajudar voluntariamente seriam aceitos no grupo. João reuniu cerca de 10 pessoas e, por conta própria, ampliaram ainda mais o raio de atuação, deixando os limites de Aparecida e municípios vizinhos para chegar até o limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, na cidade de Queluz, colando cartazes por onde passavam e conversando com todos que cruzavam o seu caminho. Enquanto isso, Delmar permanecia hospedado no Hotel Catedral e fazendo percursos menores, focando seus esforços nos arredores do santuário. Afinal, vai que Beatriz volta para lá, né? Foi então que, além das pistas sem fundamentos, começaram a circular também as notícias falsas. Não era incomum que, ao abordar as pessoas na rua, João fosse questionado se Beatriz já havia aparecido. O boato de que ela tinha sido encontrada logo se espalhou como se fosse verdade. E acreditando em sua localização, os moradores e comerciantes começaram a retirar os cartazes, retardando aí bastante o trabalho de buscas. Até por isso, João começou a colocar em seu site aquelas fotos e afirmando na legenda, essa pessoa não é Beatriz, a Beatriz ainda não foi encontrada, e assim por diante. Agora era preciso não só gastar energia tentando localizar a Beatriz, mas também desmentindo um fato que jamais aconteceu. Além disso, o sumiço de Beatriz e daquele outro idoso, o Cícero, em outubro e setembro de 2012, respectivamente, haviam exposto a fragilidade do turismo naquela região, o que causou bastante incômodo naqueles que trabalhavam com o turismo local. E o apoio dispensado aos familiares nos primeiros dias de desaparecimento acabou se transformando meio que em uma pressão, ainda que velada, para que Delmar, João e Paulo deixassem a cidade. Delmar não queria, mas ele entendeu que era hora de retornar para casa em Portão. No dia 9 de dezembro, após 49 dias de trabalho intenso e uma vigília dolorosa, ele retornou para casa.
A mesma casa onde Beatriz reuniu a família por anos a fio e que agora estava em silêncio, uma ausência que doeria por muito tempo. João permaneceu sua procura incansável no interior paulista. Ele ainda estava focado em retornar apenas quando encontrasse a mãe em segurança. De volta ao sul do país, Delmar não parou de procurar. Ele passou a ligar dia após dia para hospitais, asilos de vários estados em busca de uma pista. Os IMLs também estavam na lista, mesmo que ele não acreditasse que Beatriz estivesse morta. A filha, Flávia, afirmou: "Nós temos a ajuda de médicos e enfermeiros em São Paulo que cuidam quando chega alguém sem identificação nos hospitais. Se as características fecham com as dela, eles nos mandam foto. Ajuda é o que não falta. Morta para nós, ela não está. Senão, apareceria um corpo, né? Então a mãe está em um lugar em que não pode pedir ajuda. Estamos vivendo em um pesadelo do qual não acordamos mais." 5 dias antes do Natal daquele ano, Delmar foi recebido pelo vice-governador Beto Grill no Palácio Piratini e contou que sentiu boa vontade das autoridades gaúchas, o que não aconteceu em São Paulo. A declaração chamou a atenção dos repórteres e foi questionado sobre a atuação da polícia de Aparecida. O Delmar disse que foi bem atendido num primeiro momento, mas que depois não recebeu mais informações do delegado Sanini e que, muito pelo contrário, era o delegado que perguntava a Delmar se ele tinha novidades sobre a esposa desaparecida. O Delmar ficava inconformado, pois era ele que esperava novidades da polícia e não era para ser o contrário. Delmar deu a entender que a polícia estava confiante no trabalho desempenhado por ele, João e pelos voluntários, mas que a polícia em si não estava empenhada o suficiente para localizar a sua esposa. E a sensação era essa mesmo, de que os investigadores batiam cabeça sem trazer nenhuma resposta efetiva. A única reação prática que o município de Aparecida tomou diante do escândalo midiático foi puramente burocrática. Tiraram da gaveta uma lei de 1998 que passou 14 anos esquecida, regulamentaram às pressas essa lei por meio de um decreto do prefeito Márcio Siqueira e, através dessa lei, foram capazes de instalar mais câmeras em locais que antes não tinham essa cobertura. Foi uma medida que veio para remediar o óbvio, mas que para Dona Beatriz e Cícero, o outro idoso desaparecido, isso tudo chegava tarde demais. E a regra que passou a valer em janeiro de 2013, também lá em Aparecida, era de que todos os hotéis da cidade teriam que fornecer pulseiras de identificação aos hóspedes, sob risco de multa para os estabelecimentos que descumprissem. Algo simples, mas que, se tivesse sido adotado anteriormente, poderia ter evitado uma tragédia que já se arrasta por anos. Naquele ano, a família Wink não comemorou o Natal. Delmar disse que não havia clima para as comemorações. Ao jornal Zero Hora, ele afirmou: "Beatriz era quem providenciava e coordenava tudo. Tinha muito prazer em fazer esses encontros com os filhos e netos. Tinha troca de presentes, amigo secreto, assados. Não sei se alguém vai ter coragem de pensar nisso." Delmar tinha a impressão de que, ao comemorar uma data tão especial para Beatriz, traria a sensação de estar, na verdade, comemorando a ausência de sua amada, algo que ele não poderia admitir. "Fiquei com a minha vida estragada. Não sei que rumo tomar. Tenho filhos e netos, mas me falta um pedaço." Nos primeiros meses após o desaparecimento da mãe, João não voltou efetivamente para sua casa. Ele fez mais de 30 viagens pelo país, procurando Beatriz por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, incluindo visitas periódicas a comunidades periféricas, tudo por acreditar que os moradores desses locais acolheram uma senhora em dificuldades. Era essa a esperança da família. Flávia, uma das 3 filhas de Beatriz e Delmar, disse o seguinte: "Minha família tem esperanças que ela esteja perdida em algum lugar. Tenho fé que ela será encontrada. Ninguém some no ar. Ela pode ter sido acolhida por alguém muito humilde, que não tenha comunicação. Ela deve estar desorientada, sem saber onde está." Essa esperança motivava João a continuar viajando, procurando, entrando em tudo que é cidade, bairros, ruas e vielas.
Além de São Paulo, ele também passou por estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e até pelo Rio Grande do Sul, a terra natal da família. Em 2013, com o caso ainda sendo bem noticiado, passou a circular uma imagem nas redes sociais de uma idosa branca e de cabelos brancos que foi encontrada, sem memória, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A foto da mulher foi colocada ao lado da imagem de Dona Beatriz e as semelhanças chamaram a atenção de muitos. Ao lado das imagens vinha o seguinte texto que passou a circular pelas redes sociais. Encontramos essa senhora perdida na Dutra e com o pé muito machucado, porque o motorista do ônibus largou ela ali e ela caiu. Estamos trazendo ela para o UPA de Botafogo. Ela não lembra do endereço e não tem contatos de filhos e outras pessoas. Ela está sozinha e precisa de ajuda. Por favor, gente, divulguem e compartilhem. Essa outra foto é a única identificação dela. Que esta informação chegue até Portão, do Rio Grande do Sul. Pode ser a Dona Beatriz. Façam chegar à família Wink. Não custa compartilhar. Ela está perdida e sem memória. Gente, que desespero. Meu coração fica apertado em pensar numa senhora idosa, sem memória, machucada, perdida no mundo, assim. E quem foi o motorista que foi deixar uma idosa no meio da avenida? Pra machucar, quebrar o pé ali sozinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo. Assim, não sei porquê, mas coisa de idoso mexe muito comigo. Eu nem consigo assistir filme que tem idoso, porque eu sempre choro. Sério. Tipo Up, sabe? Aqueles primeiros minutos lá não dá. Ou Coco também. Gente, não dá. Pixar me mata com essas animações de idosos, porque pra mim mexe em algo muito profundo. E por isso que esse caso mexeu tanto comigo. Mexeu com muita gente, né? Que realmente compartilhou a foto nas redes sociais e fez a informação chegar até João. O filho primogênito de Beatriz foi conferir, mas infelizmente aquela senhora não era sua mãe. A imagem das redes sociais foi parar lá no seu site, onde ele explicava. Circula esta imagem nas redes sociais com a suspeita de ser Dona Beatriz. Infelizmente, não é ela, mas graças a Deus, a senhora já foi acolhida por sua família. A dor de não ser a Dona Beatriz continuava, né? Mas pelo menos uma senhora em situação de vulnerabilidade foi reunida com a sua família, que pôde respirar aliviada. O sonho, né? Era esse dia também chegar para a família Wink. João seguia em sua busca. Ele também visitou necrotérios e chegou a fazer o reconhecimento de 3 ossadas, além de um corpo em decomposição, todos posteriormente descartados após exames de identificação. Não era Beatriz. Diante do nó cego que a investigação se encontrava, em 2013 o inquérito policial deixou Aparecida e foi transferido para a 4ª Delegacia de Investigação sobre Pessoas Desaparecidas, na capital paulista. Mas a verdade é que a família Wink já estava cansada de esperar notícias vindas do Estado. Mesmo com a transferência, a hipótese da investigação não mudou e o caso continuava sendo tratado como um simples desaparecimento, o que para Delmar e João não fazia o menor sentido. Eles não conseguiam digerir que uma mulher de 77 anos fosse capaz de caminhar para tão longe sem ser vista por ninguém. E até em uma tentativa de bater de frente com os investigadores, eles passaram a riscar a palavra procura-se dos cartazes que eles fizeram e substituíram por raptada ou sequestrada. Foi uma jornada insana que também não teve nenhum retorno. Mas eu entendo, né? Realmente, a polícia mesmo já tinha falado que a possibilidade dela ter entrado num ônibus era quase nula, porque os ônibus estavam todos lotados, todo mundo ali, os passageiros eram contabilizados, então não foi ônibus. Andando, como é que Beatriz ia andar para tão longe, tão rápido? Como que ela não ia ser vista? Como que nenhum necrotério, nenhum ML, nada tivesse encontrado um corpo, se é que ela tivesse falecido, realmente não dava para entender o que tinha acontecido. Bem, em julho de 2013, o telefone da família voltou a tocar e no identificador de chamadas, o DDD 12, chamou a atenção, pois tratava-se do código de área do Vale do Paraíba, a região onde Beatriz havia desaparecido. Os responsáveis pelas ligações davam pistas anônimas e mexeram muito com o coração de Delmar, mas depois de muito investigar, no final era apenas uma pessoa mal intencionada querendo se divertir com o sofrimento alheio. O Ministério Público do Rio Grande do Sul chegou a pedir a quebra do sigilo telefônico para identificar o responsável pelas ligações e poder ali também, né? Porque é crime, gente. Você dá essas pistas anônimas, mentir para as autoridades é crime, então
Eles pediram a quebra do sigilo, mas ao que tudo indica, ninguém foi responsabilizado por esses contatos. Se por um lado o filho mais velho de Beatriz gastava a sola dos sapatos em busca de notícias, o Delmar desmoronava. O homem firme, que tentou manter a cabeça no lugar, deu espaço a um idoso que passou a tomar antidepressivos para suportar o vazio da falta de notícias. Ele passava noites em claro, enfrentava crises de choro e chegou a procurar videntes e a participar de sessões espíritas em uma tentativa frustrada de conseguir notícias de sua amada. Questionado se havia mudado de religião, ele negava com firmeza. A sua fé em Nossa Senhora Aparecida seguia intocada, mas admitia que o sumiço da esposa havia mudado sua vida e que seguiria qualquer caminho que pudesse levá-lo a ela. Sem avanços, os anos começaram a passar rapidamente. 2014, 2015, 2016... Em 2017, João já havia perdido as contas de quantas vezes havia entrado em um avião para buscar pela mãe. Os gastos? Essa informação ele nunca divulgou, mas chegou a dizer que o valor investido era o suficiente para comprar carros de luxo. Mas para ele não importava. Sobre buscar a mãe, João afirmou: "Para mim é uma prioridade. Primeiro, eu sou filho dela. Segundo, eu sinto gratidão, pois ela me gerou e educou." Nessa época, ele não carregava apenas os cartazes, ele levava também cópias das radiografias e da arcada dentária da mãe, além de simulações feitas por computador para que as pessoas tivessem noção de como Beatriz estaria aos 82 anos. Em seu site, ele também colocou uma foto de sua avó, a mãe de Beatriz, afirmando que talvez a sua mãe agora pudesse estar parecida com a própria mãe dela. Tudo feito assim, qualquer coisa para ajudar a identificar Beatriz. No início de 2018, veio o abandono da polícia. 6 anos após o desaparecimento, com a justificativa de que após diversas diligências infrutíferas, o inquérito foi encaminhado à Justiça e com a anuência do Ministério Público, foi arquivado, sem nenhuma conclusão. O nome e o rosto de Beatriz estavam incluídos no banco de dados de pessoas desaparecidas, mas agora era só isso. Mesmo assim, a família Wink não desistiu de encontrá-la. Em 2020, época em que teve que pausar as buscas presenciais por conta da pandemia, João criou uma página no Facebook com a campanha Onde está Dona Beatriz? E a movimentação foi até que bem sucedida. Nessa época, ele chegava a receber cerca de 500 mensagens por dia, com uma enxurrada de relatos. Algumas pessoas diziam que Beatriz estava no Nordeste. Outras falavam sobre a teoria de que haveria um subsolo secreto na Basílica de Aparecida, onde idosos ficavam presos. A teoria da conspiração, né? Mas por mais absurdo que tudo pudesse parecer, imagina só um porão cheio de idosos escravizados dentro do santuário. E de novo, gente, por mais absurdo, todas as informações eram checadas, mas é fato que nenhuma delas levou à localização da idosa. Em uma entrevista concedida em 2021, João confessou que ficou realmente muito obcecado por procurar respostas, e ele chegou a conversar com chefes do tráfico na região de Aparecida para implorar por ajuda e notícias que o levassem ao paradeiro da mãe. Ele reconhece os perigos que correu ao tomar tal atitude, mas sem encontrar saídas, decidiu arriscar. E é bem isso. A família se sentia sem saídas, porque não havia uma pista sequer para seguir. João afirmou: "Nunca foi encontrado nenhum vestígio, roupa, documento, absolutamente nada. Minha mãe simplesmente evaporou. Tudo que surgiu foram suposições, nada de concreto, absolutamente nada. Ninguém viu ou ouviu algo sobre onde ela poderia estar. É como se tivesse sido abduzida por um OVNI." Implacável, o tempo passou para toda a família, mas especialmente para Delmar. Aos 90 anos, o homem que rodou Aparecida a pé em busca da esposa em 2012 já não conseguia mais caminhar. Ele enfrentou um câncer, uma isquemia cerebral, 3 AVCs e passou a viver sob os cuidados da filha, Ivone, olhando fixamente para o teto e sussurrando por notícias da esposa. Ele nunca perdeu a esperança de encontrá-la. Para ele, o desfecho da busca incansável não acabou com a localização da esposa, mas sim com a sua despedida.
Em 22 de novembro de 2025, após 13 anos, 1 mês e 1 dia de se perder de Beatriz em Aparecida, Delmar Wink não aguentou mais esperar e faleceu aos 95 anos de idade, sem conseguir dar o último abraço em sua esposa, sem saber se ela sentiu frio, fome ou medo, sem saber o seu paradeiro. Apesar de todas as dificuldades, João e as irmãs Flávia, Vera e Ivone não desistiram de encontrar a mãe e ainda nutrem a esperança de encontrá-la ou ter informações reais do que aconteceu com ela. João declarou ao 0 Hora: "Ainda continuo na esperança de encontrá-la, mesmo que não esteja viva. Tenho certeza de que ainda vou reencontrá-la. Tenho convicção de que terei a notícia logo, que a qualquer momento vão me ligar e contar onde está a minha mãe." Enquanto o reencontro não vem, o que permanece é o vazio e as dúvidas sem respostas. Por que ninguém ligou? Por que não houve pedido de resgate? Como nenhum hospital, asilo ou necrotério registraram a sua entrada? O único fato é que Beatriz sumiu diante de 157 mil pessoas que não viram absolutamente nada. João seguiu a vida como pôde, se dividindo entre o trabalho, os cuidados com o pai, até o seu falecimento ano passado, e a busca pela mãe. Com o tempo, João se tornou um avô orgulhoso e só lamenta que a mãe jamais conheceu os bisnetos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu uma nota sobre o caso, onde afirmava que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa fez o que pôde para localizar Beatriz. Após diversas diligências sem sucesso, o inquérito foi arquivado e termina a nota, talvez, com a mesma esperança de João e toda a família Wink, ao afirmar que o caso pode ser reaberto a qualquer momento, caso haja novas informações. Hoje, a segurança do Santuário de Aparecida foi reforçada e há centenas de câmeras registrando os passos dos fiéis que visitam a Basílica todos os dias. Enquanto isso, no sobrado onde viveu parte da vida ao lado de Delmar, em Portão, o jardim de Beatriz continua a florescer, mesmo que sua dona jamais tenha voltado para casa. E esse foi o caso Beatriz Wink. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu com essa senhora para ela sumir em questão de segundos da porta de uma loja em uma cidade tão movimentada. Para onde ela teria ido assim tão rapidamente para desaparecer e nunca mais se lembrar de onde veio? E se ela teve um mal súbito e faleceu, como que o seu corpo também nunca foi encontrado? As peças desse quebra-cabeças não se encaixam. E me dói o coração pela família Wink, uma família cheia de amor, de carinho, de cuidados. E ai, gente, eu juro, esse episódio todo eu só fiquei, ai meu Deus, eu queria tanto poder abraçar minha avó agora, sabe? Sério, bateu uma tristezinha. Mas abracem os seus velhinhos, se vocês têm a oportunidade, enquanto eles estão por aqui, e cuide bem deles. Se a gente é algo nessa vida, é porque eles pavimentaram o caminho para nossa existência com muito amor. Hoje a dona Beatriz estaria com 90 anos. Eu vou postar fotos dela nas nossas redes sociais. Quem sabe você não reconhece a dona Beatriz? Seguimos divulgando ela, até encontrar. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, o Café com Crime, e também lá no Twitter, o Café C Crime. Toda quinta-feira eu posto imagens e outras fotos relevantes para o caso narrado aqui para vocês. Eu volto daqui a 2 semanas, não na próxima quarta, mas na outra, com um novo episódio. E até lá, dê muito carinho e cuidado aos seus idosos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida, design de som de Luigi Calistrato. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, Fantástico, TV Vanguarda, Diário Gaúcho, Portal 0 Hora, Portal Medium, BBC News, A Gazeta, Portal ABC e Portal Bassi Notícias.